nós cremos no milagre, nós cremos na grande bênção que o Senhor preparou para nós, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Pode se assentar. Irmãos, sem perca de tempo, eu tenho algo para dizer à igreja. Deus tem uma palavra de vitória para os nossos corações. Embora nem todos estão merecendo vitória, né? Vou falar a verdade, está aqui todo dia, mas de qualquer jeito não agrada o meu Senhor, não. De qualquer jeito não agrada o meu mestre, não. Aleluia. Eu quero contar a história de um jovem. Esse jovem, ele nasceu num berço criminoso. Sabemos que ninguém pede para nascer. Há muitos fora e há muitos dentro que só sabem olhar e apontar o dedo e dizer: ali não tem jeito, ó, tá assim, tá assado. Mas calma, ajudador. A última palavra ela não veio do homem, nunca veio, ela continua ainda permanecendo e vindo de Deus. Esse jovem ele nasce e aos seus 3 meses de nascido, a mãe o abandona porque ela estava infiltrada no crime organizado. A mãe deixa essa criança porque ela não tinha condição alguma de criar, pois ela estava envolvida com drogas, arma, crime, drogas. O pai dessa criança era um carioca. Aos 3 meses de idade, o pai estava com a cabeça pedida. Cabeça pedida é quando os polícias querem tirar a vida. Não era criminoso, porque ele era um dos integrantes. Ele sai correndo. A única informação que a família tem é que ele saiu de São Paulo e foi para Minas. Desde então, essa criança ela está abandonada e desamparada. A mãe do pai da criança, junto com a mulher, decide pegar essa criança para criar. Mas até que a avó, mãe da criança, vê que a criança está desamparada e fala: não, minha filha não pode criar, então eu vejo como no dever de pegar essa criança e criá-la. E essa avó era da CCB, da Congregação Cristã que está no Brasil. Ela pega essa criança aos 3 meses de idade, ela começa a levar nos cultos da CCB. E o relato da avó toda vez que ela entrava com a criança para dentro do culto, a criança naqueles bancos amadeirados entrava, mas não queria sair de jeito nenhum. Deus já tinha uma promessa. O testemunho que eu vou contar aqui 12 tiros, uma promessa e uns joelhos dobrados no chão. Deus tinha uma promessa na vida dessa criança que estava desamparada pelo pai e pela tua mãe. Essa criança, ela fica até os seus 8 ou 10 anos de idade com a tua avó, aprendendo que o caminho é somente na presença de Jesus Cristo. Só que eu não sei o que aconteceu, se foi da parte da mãe ou da avó que estava criando como tutora, que a criança retorna para os cuidados da mãe. Só que já se passaram 8 anos e a mãe ainda está no mesmo estilo de vida, só que mais aprofundado. Drogas, orgias, crime, assalto, armas. A casa com a criança, nos primeiros 3 meses de idade, de nascido, a casa que a criança estava era a mesma casa bomba. Quem não sabe, casa bomba é a casa que abriga armas, drogas, dinheiros. 8 para 10 anos se passa, a criança que estava desamparada pela mãe, porque ela não tinha capacidade de criar, estava no crime. O pai estava com a cabeça pedindo, foi para Minas Gerais. A avó decidiu criar até os 8. Isso dentro da CCB. Retornou a criança para a mãe está no mesmo estilo de vida, fumando. A mesma casa que a criança estava era fumaça de droga, e a criança inalava aquela fumaça. Nós sabemos que quem está respirando, seja um cigarro que seja que alguém está fumando, aquele que respira está fumando mais do que quem fuma. Mas a criança dentro da casa,
ela já estava crescendo no meio daquilo que nós sabemos que não é legal para nenhuma criança: ver, testemunhar. Essa criança volta para a sua mãe aos 10 anos de idade. A mãe decide comprar uma casa no Capão Redondo. E a casa que ela compra no Capão Redondo, na mesma rua, tinha um tráfico de entorpecentes. Na época, a loja era milionária. Um dos integrantes era dono daquela loja. Ele tinha 16 lojas, todas elas eram milionárias. Ele era um dos integrantes do primeiro comando da capital, conhecido como PCC, que atuou dentro e fora dos presídios. Aos 12 anos de idade, essa criança, por ver testemunho que a mãe não tem emprego, o pai já não conheceu, tem 10 anos, já está começando a ter a razão, o conhecimento do que é o bom, do que é o mal. Essa criança começa a ver tudo o que não presta e começa a analisar. Eu quero dizer uma coisa para você, mãe, para você, pai. Escute isso aqui. Não perca tempo dizendo algo para as tuas crianças em palavras. Por quê? Porque elas estão visualizando o teu testemunho. Aleluia, Deus. Eu vou explicar para você entender. Todavia tem que alguém estar no mundo e diz assim para o teu filho ou tua filha: ó, quando tu crescer tu não vai fumar. Mas a mesma e o mesmo que diz para a criança em palavras que não pode, faz. Não tem efeito. As crianças estão observando nossos passos, nossos testemunhos em prática. Todavia é bom falar sim que deve servir a Deus, mas o melhor sentido é tu mostrar um bom testemunho. Aleluia, Deus. Assim era essa mãe. Depois que o filho retorna para ela aos 10 anos, ela diz que tu não vai entrar no crime, mas ela estava. Tu não vai fumar, mas ela fumava. Tu não vai cheirar, mas ela cheirava. Não tem efeito, não tem moral alguma. Quantas pessoas hipócritas, né? Que ensinaram para as crianças, mas elas mesmo fazem. Elas estão de olho em você. Sabia que o que mais fala em nós é o nosso testemunho? Porque é uma nuvem de testemunho que estão rodeando e nos vendo a cada passo que damos. E hoje em dia é difícil, porque tem crente que precisa dizer que é crente. Quando você encontra na rua, pastor, você não sabe se você vai fazer o apelo ou se você vai dar paz ao Senhor. O mundo ali está tomando conta. Verdade, Jesus. Aos 12 anos, essa criança decide não mais estudar. Aos 13, ela está caminhando pela rua com fome, em casa não tinha alimento. Perceba como que o inimigo age. A barriga está vazia, tem ninguém em casa, a criança está sozinha, ela já não está indo mais para a escola. Ela está cabulando, né, matando aula, deixando de ir, ia para outro lugar. Quando ela está subindo na rua da sua casa, onde tem um tráfico de entorpecentes, aparece para aquela criança, ela passa na frente da boca. Alguém olha para ela e diz: você está ocupada? A criança diz: não. Você pode ir ali para a gente, comprar um almoço, uma Coca-Cola. E se de repente, se você quiser, você comprou para você, toma, só vai lá para a gente. No ver da criança, não tinha nada demais fazer um aviãozinho, que ali só comprar o que eles pediram. E era o mesmo momento, olha que engraçado, o mesmo momento que a criança está com fome, o traficante aborda a criança e manda comprar almoço para eles e para a criança. Eu quero te dizer uma coisa: o Satanás não vai aparecer para você como você está esperando, com 2 chifres, um tridente vermelho horroroso. Não, ele vem pisando em sapatinho de algodão. Aleluia. Tem gente que esperando ele vir horroroso, não vai não. Essa criança foi e aquilo se repetiu várias vezes. Até que um certo dia abordaram essa criança de novo e ganharam confiança dela, porque ela pegava o dinheiro, ia certinho, o troco era certinho. Faltou o olheiro. O olheiro se chama campana, né? Aqueles que ficam na esquina, só com a missão de ver, averiguar, se tiver alguém, ele anuncia para quem está com as mãos, né, na bolsa, na mochila, possa fugir com antecedência para que não venha ter um desfalque grande. Faltou o oleiro. Falaram para aquela criança que estava passando lá pela manhã:
nosso oleiro faltou, você não conseguiria ficar aqui para ele até que ele chegue, é 8 da manhã, pode ser que ele chegue 8h30, 8h20, pode ser que ele acordou atrasado, mas ele há de vir. Fica no lugar dele para a gente, porque nós não podemos ficar sem oleiro na rua. Você pode ficar no lugar dele? Se ele vir, tu passa o posto para ele. Se ele não vir, tu fica no lugar dele e recebe a parte dele. Essa criança não viu mal, até porque ela estava carente do Jota, do dote, do dinheiro. Ela fica, e isso se repetiu algumas vezes. Até que um certo dia, de oleiro, essa criança consegue uma oportunidade para mexer na bolsa, para virar o próprio traficante. Que idade? 14 anos de idade. Até que, por esses anos, dos 12 aos 14, já tinha acumulado algumas passagens. No fórum já tinha tido 4 audiências criminal na vara dos menores infratores. Até que em 2015, em dezembro, tem mais uma audiência se aproximando, porque toda vez que esse jovem era pego com armas, drogas ou carros de procedências ilícitas, a mãe ia até a delegacia, assinava e ele saía com ela, porque não era preso. Mas de tanto ir várias vezes, era agendado audiências no fórum do juiz. E o juiz tentando entender o que está acontecendo com a criança, que ao invés de estar na escola, está sendo pego, está no xadrez. Ao invés de estar na escola, está sendo pego com armas. Ao invés de estar na escola, está sendo pego nas vielas pelas madrugadas. Nessa quinta audiência, esse jovem achava que ele ia passar por essa, mas ia sair pela porta da frente do fórum. Mas não, ele acabou ficando preso alguns meses na Fundação Casa. Em 2015 ele tinha 15 anos. Ele fica alguns meses, se batiza lá. Falaram que ia ter um batismo para batizar todos, e de repente não deram o ensino do que era o batismo, só falou vai batizar e batizou todos. Uma nuvem de jovens presos foram batizados. Só que nesse momento que fala do batismo, o jovem lembra que o caminho que ele tinha aprendido não era esse do tráfico de droga. Havia alguém que levava ele na igreja. Olha a importância de você chamar eles e trazer eles para a igreja. Hoje em dia nós estamos vendo uma geração de mulheres frouxas e homens frouxos, que antes de falar tu vai para a igreja comigo, eles querem perguntar quem vai para a igreja hoje? Aí a criança fala, quero não. Aí fica em casa. Eu nunca vi uma geração tão frouxa como essa. Que eles dão a opção para o filho de querer escolher o que quer. Tu não tem que fazer isso. Se ela tem 3 anos, 4 anos, ela não tem que escolher. Vai para a igreja adorar a Deus comigo. Ao invés de ficar naquele TikTok satânico, maligno, ao invés de ficar naquela televisão diabólica, leva para a igreja, porque talvez você está livrando o futuro dele das garras de Satanás. Ele sai batizado. Nós sabemos que quem se batiza, o corpo é purificado, é lavado, os pecados antigos são apagados, e a pessoa está prestes a viver uma nova criatura em Jesus. Assim, se havia algum demônio ali naquela casa, no templo, no corpo, e o demônio tinha batido e retirado, a casa é limpa, adornada e se encontra vazia. A Bíblia diz que o demônio que sai daquela casa, ele fica procurando voltar para ela. E quando mesmos não vigiam, volta a cair no pecado, o demônio volta junto com outros mais. Me ajuda aí, junto com outros mais. Então o estado deste é muito mais pior do que o anterior. O jovem que já estava no tráfico, quando ele sai da prisão de menores infratores, ele volta para o tráfico. E voltando para o tráfico, ele já começa a ter oportunidades superiores.
de traficante, vê a oportunidade para se abastecer, recolhe. Aquele que só tem a missão de levar a quantia, acabou tal, ele leva lá, deixa lá, anota, recolhe o dinheiro. É um patamar superior de quem está vendendo. Passou, não passou muito, ele já entrou para a gerência. E não era só uma loja que ele frequentava, que ele liderava, que ele tomava de conta. Aos seus 18 anos, Deus presenteia com filhos e filhos gêmeos. Você viu a história? Com 3 meses de nascida, a mãe não queria mais criar. Quem pegou para criar era uma mulher que ninguém conhecia, até que a avó, mãe da criança, decidiu ir atrás, procurar e pegar de volta. 18 anos, esse jovem, ele virou pai de gêmeos. Ele tinha algo no coração. Agora já não é mais ele mesmo. Tem 2 que estão esperando pela ajuda dele. Esse jovem, ele ficou tentando sair do crime de 2018 até 2020, até que Deus tira com mãos fortes, porque ele não conseguia sair. Já se passaram 8 anos. A única coisa que ele tinha em mente era: se não sair, 3 coisas podem acontecer: cadeia, caixão ou paralítico. Deus tira ele com mãos fortes em 2020. Escuta isso. 2020 ele consegue arrumar um emprego normal e honesto, numa mecânica de carro em geral, onde ele mexia em todos os departamentos, suspensão, embreagem, tudo, elétrica. E ele até estava gostando da área. E para ele já era vitória ele ter conseguido ter saído da onde ele não achava que não ia sair mais, porque sabemos que quem entra, para entrar é até fácil, vamos se dizer, né? Que não é qualquer um que entra também não. Tem que ter alguns requisitos. Mas Deus tirou ele com mãos fortes. De 2020 a 2021 ele está ainda na mecânica, que já está por um ano. Só que quando 2021 chegou a hora de ele pagar com a dívida que ele estava, que por sinal não era dinheiro. Ele tinha feito algo lá no passado que era necessário ele pagar. Eu quero te dizer uma coisa: pecar, pecam; fazer, faz. Deus perdoa, mas não livra das consequências. As consequências vão vir, sabia? Sendo bom ou mal as nossas sementes. Toma cuidado com a tua semeadura. Talvez eu estou pregando um testemunho de quem era do mundo, mas tem pessoas que estão dentro da igreja, que estão plantando sementes que são más. E eu quero te dizer: a colheita é sempre o dobro, seja bom ou seja mal. E a lei da semeadura é imutável, é infalível. A única lei espiritual que a gente não precisa de fé para funcionar, porque ela irá funcionar sozinha. Plantou, vai colher. E ninguém planta uma semente de feijão e vai colher uma unidade. Pode perceber que você planta uma semente e colhe o dobro, seja bom ou seja mal. Na data de 2021, 28 de março, em pleno meio-dia e meia, no domingo, 32 graus. Ele tinha um companheiro, esse que já estava liberto. Ele tinha um companheiro que atuava com ele na gerência, nos abastece-recolhes. Só que aí o companheiro dele ainda estava, o único recurso dele era esse. Até que esse companheiro dele estava na rua dele, aonde a mãe daquele jovem, que já tinha sido liberto em 2020, comprou a casa e tinha o tráfico. Ele estava lá, e 1 ano sem se ver, os 2 que eram aliados, irmãos no crime. Ele viu o carro dele, um Versailles, na frente da casa dele. Ele falou: meu fulano está lá hoje, faz tempo que eu não vejo ele. Ele se libertou, ele está trabalhando honesto. Até que ele decide ir lá chamar esse jovem. Escuta isso aqui. Só que ele não sabia que nessa mesma hora, nessa data, ele já estava sendo vigiado para não morrer. Quando fala que Deus é justo, e que Ele não vai deixar escapar nada, nada. Esse jovem era para ele ter morrido na rua da casa desse outro que já estava liberto. Tentaram pegar ele umas 3 vezes, não deu certo.
E ficava só de olho pelas esquinas, esperando a melhor hora de ir lá e descer o tiro dele. Só que era Deus falando: não, ele não vai tomar os disparos sozinho. Tinha alguém que estava com ele nos atos. Então é necessário que o mesmo pare também. Talvez sendo assim, parece que alguém não entende ou não vai entender. Deus permitiu que aquele que estava vendendo chamasse o outro que já tinha sido liberto na casa dele, para que pudesse pagar a dívida juntos os dois. E não era nada de dinheiro. Vamos entender o mistério. A Bíblia não pontua e diz: quem com ferro fere, com ferro será. Me ajuda. Quem com ferro fere, com ferro será. Esse jovem é chamado na sua casa. Ele sobe para o poço com aquele que estava vendendo. 12:30, 32 graus. Domingo. Ele mal sabia que aquele que o chamou, que estava no posto vendendo desde as 8 da manhã, já estava sendo vigiado para morrer, e ele não iria morrer sozinho. Esse que estava liberto sobe. 10 minutos de conversa. Aparece alguém com os bonés até a sua sobrancelha, máscara tampando o seu rosto, roupas de frio num dia ensolarado muito quente. Era um perigo paisano. Ele se aproxima e, quando ninguém me percebe, ele saca de uma pistola semiautomática. Ele manda todo mundo levantar as mãos e os jovens levantaram a mão. O que já estava liberto pensou consigo: já tem um ano que eu estou livre disso, só falta no dia que eu não tenho nada a ver com nada, que estou em cima e vou ser preso. Não. Ele tinha esquecido o que ele tinha feito lá no passado. Assim, depois que abordou, fez algumas perguntas, mandou ajoelhar. Vai, ajoelha. Ajoelhou 3 jovens, um perto do outro, com os seus joelhos na guia da calçada, de frente para a calçada e os pés para a rua. Aquele homem estava com uma pistola, acredite se quiser, com o seu carregador ou pente, onde vai as munição, com a capacidade máxima de 21 disparos. Ele descarrega os 21 disparos. Eu sei, às vezes tem dídimo no nosso meio, né? Tem Tomé, não tem? Que não crê no que ouve? Eu sei. Mas isso aí não é comigo, não. Ele descarregou os 21 disparos. O jovem que já estava liberto um ano, ao qual eu estou contando a história, ele tomou 12 no seu corpo. O outro que chamou ele, que ainda estava no crime, tomou 6. Um que não tinha nada a ver com nada, que chegou no dia errado, com as pessoas erradas, na hora errada, no lugar errado, tomou 3. 12 em um, 6 em outro, 3 em outro. Quando esse jovem tomou esses 12 disparos, a primeira pergunta que faz: queima? Tomar tiro queima ou tomar tiro dói? Ele não sabe dizer por os tiros que ele desmaiou na hora. E sabemos que a pistola automática, ela não manda um de cada vez. Se você segurar ela aqui, nós submetralhadora, ela manda de 2 em 2, 3 em 3. Ela descarrega a bagaceira toda. Quando aquele jovem toma os 12 disparos, ele cai no chão. Com impulso ele tenta levantar. Quando o disparo pega nele, ele tenta levantar e parece que ele é impulsionado e é lançado quase 2 metros depois de onde ele estava de joelhos. Ele não sente nada de desmaio. Neste momento ele desmaiou, não está vendo nada. Mas quando passa 6 minutos no chão, já está aglomerando de gente ali para ver aquela cena a qual ninguém está acostumado a ver. Ele acorda. Ele não sabe onde está. A primeira visão que ele tem é o céu. Ele olha, está ensolarado e algo está queimando ele no asfalto. Ele volta a desmaiar. Ele acorda mais uma vez e ele tenta entender o que está acontecendo. Ele não estava lembrando e não está sabendo onde está. Mas até que ele olha para o teu braço direito, quando ele vê um risquinho bem fininho de sangue descendo assim, aí ele lembra que estava acordado e lembrou que tinha tomado disparo. Foi nesse momento que ele lembrou da mãe e começou a gritar a mãe. É tão tremendo, porque quando a gente vê que tem pessoas que não crime, elas são valentes, elas trocam tiro da polícia. Mas quando a morte está se aproximando, o primeiro nome que chama é o da mãe. Quando a morte está se aproximando, o primeiro nome que chama é o de Deus. Aí lembra que tem alguém que pode contar. Meu Deus do céu. Naquele momento que ele acorda, na segunda vez, pois estava desmaiado, e
manda 3 anjos poderosos que descem do céu. Os anjos acampam ao redor deles, e os demônios que estavam ali batendo em retirada. Sabe o que é isso? Quando tem promessa, aleluia, não tem demônio, não tem inferno que possa tirar ninguém do caminho, porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus tem promessa, como eu estou contando o testemunho, foi 12 tiros, 12 disparos, uma promessa, e alguém no cabelo branco de joelhos no chão clamando. Eu não sei qual é a sua situação hoje aqui nessa noite, mas eu tenho algo para te dizer. Pode passar 15 anos, 30, 20, eu quero te dizer uma coisa: se Deus tem promessa, Ele irá cumprir. Eu quero terminar. Depois dos disparos que acontece tudo isso, Deus envia um jovem que estava tomando banho na hora do disparo. Alguma coisa fala no coração dele: vai lá ver o que é. Estava próximo da casa dele, ele só pôs a toalha, saiu no portão. Quando ele olhou, era o jovem que ele conhecia, caído no chão de lado. Ele falou: nossa, o fulano de tal, eu preciso salvar ele. Tomando banho, ele desceu no segundo andar, ouviu o barulho do disparo, que foi um descarrego. Imagina o barulho de 21 disparos seguidos, à luz do dia. Até que ele sai para pegar o carro, as tias, as mães, os parentes dele não querem que ele mexa. É aquilo, né? Ou medo que a polícia vir, ele entrar, né? Num problema porque mexeu, ou de quem pegou e deu um tiro, vir cobrar porque foi resgatar uma prestação de contas. Mas quando Deus tem promessa, não tem ninguém que pode paralisar os planos de Deus. Esse jovem pegou o carro, leva o mesmo até o hospital. No caminho para o hospital, ele desmaiou e acordou mais 2 vezes dentro do carro. Ele acordou dentro do hospital, no estacionamento, quando o carro chega com barulho aguçado de buzina, abucinando para que alguém viesse mais rápido para recolher, porque ele estava muito grave. Só retirou um, aquele que Deus tinha projeto. O outro continuou no chão, a viatura chegou lá e ficou esperando 40 minutos para que talvez assim morresse no lugar mesmo, né? Eles são assim, não é mesmo? Mas também era projeto de Deus. Saiu do lugar, do local, somente aquele que Deus tinha promessa. Quando chegou ao hospital, quando ele acorda com o barulho da buzina, a primeira sensação que ele tem: o corpo está adormecendo da cabeça aos pés, a vista está se apagando bem devagarzinho assim, ó, escurecendo. Ele disse para a mãe que está no banco da frente do carro: mãe, eu estou morrendo. A mãe disse: não, meu filho, segura mais um pouquinho. O que você está sentindo? Ele diz: o meu corpo está adormecendo da cabeça aos pés e minha visão está apagando bem devagar. Ela disse: segura mais um pouco. É nesse momento que ele abre a porta de trás do carro daquela palanquinha de prata, já para que facilitasse de alguém tirar ele mais rápido. O medo de morrer era muito grande. Aleluia. Só que nesse momento a visão dele apagou, o corpo adormeceu por completo. Ele sentiu a morte o pegou. Mas quando ele olha para o seu lado direito, Deus dá uma visão espiritual. Que visão que é essa? Ele não vê nada mais, mas ao ser 3 pés caminhando na direção dele, na direção de uns 7 metros mais ou menos. E a diferença era que ele viu na percepção, que é a primeira coisa que ele conseguiu ver, ao ver de baixo para cima, porque ele poderia ver de cima para baixo. Não, ele viu de baixo para cima para entender o mistério. Qual que era o mistério? A primeira visão que ele tem é um jaleco branco mais alto do que a neve. 3 seres iam buscar a ele. Só que o jaleco não era igual da medicina, que vem até o joelho. Esse ia até o chão e ninguém via mais nada. Ele começou a olhar de baixo para cima e teve aquela visão. Ele viu que o do meio estava empurrando uma maca, empurrando aquelas camas do médico que tem roda, e vinham correndo os 3 sincronizados. Ele está subindo nessa visão e vendo que parece que não acaba mais, tinha mais de 2 metros. Quando ele tenta olhar os olhos, fixar os olhos no rosto daqueles varões, é um esplendor 10 vezes mais forte do que o sol. Quando ele tenta fixar a visão dele espiritual, ele não pôde ver mais nada. Lembrando disso, eu lembro da passagem de Saulo, né? Quando ele está indo para Damasco, o esplendor muito forte aparece para ele, ele fica sério e cai com o rosto em terra e não vê mais nada. É semelhante. Ele não vê mais nada. Ele entra para dentro do hospital, ficou desassistido da 1 da tarde até 11h30 da noite, sem ninguém mexer. Se você contar na mão, dá 10 horas. Quando Deus tem promessa, ai. Quando Deus tem promessa,
Pode juntar o inferno todinho, não consegue frustrar os planos de Deus. Aleluia. Você consegue imaginar isso? O jovem que tomou 3 na cabeça e 3 no peito, morreu 2 horas depois do atentado. O que foi socorrido? Que Deus tinha promessa que tinha sido liberto do crime. E é o que eu estou contando a história. Já tinha, aleluia, 10 horas de relógio dentro do hospital jogado sem qualquer auxílio. Até que decide transferir ele para outro hospital. A mãe falou: não, ele já está aqui o dia inteiro, vocês não fizeram nada, vai mexer aqui. Até que decidiram entrar na cirurgia. Acredite se quiser, a cirurgia começou perto da meia-noite. Ela só foi para meio-dia do outro dia. A madrugada inteira de cirurgia. 15 cirurgias. Quando chega o momento que está levando o filho dessa mulher para o centro cirúrgico, ela lança a pergunta aos médicos: doutor, me libera uma palavra de esperança, doutor, que ele vai sobreviver, que ele vai ficar bem. Por favor, doutor. Doutor, me libera uma palavra de esperança que vai dar tudo certo. Os médicos, já sabendo do caso, olhando com os olhos somente o externo, disseram a ela: de 100%, 99,9% a chance que vai morrer. A mãe disse: não é possível, doutor. Não fala assim, doutor, pelo amor de Deus, doutor. Me libera a palavra de esperança que vai ficar tudo bem. Ele diz: olha, de 100%, 99,9% é a chance que morre. E ele diz: só resta 1%. A mulher, presta atenção, a mulher diz: aleluia, o que eu farei com 1% se 99,9% é a chance que ele morre? O médico, tomado pelo Espírito Santo, fala para ela: se tu tem Deus, clama. Se tu tem Deus, pede. Se tu tem Deus, ora. Se tu tem Deus, humilha. Se você tem Deus, vai buscá-lo. A mãe saiu do hospital enquanto o jovem entra para o centro cirúrgico. Ela vai na CCB buscar confirmação. Eita, aleluia, eu estou sentindo a graça aqui. Mas Deus, quando tem promessa na vida de alguém, pode levantar o inferno que for. Ninguém poderá matar o projeto de Deus. A mãe vai buscar a confirmação na CCB enquanto o filho entra para o centro cirúrgico. Quando ela entra lá, alguém diz para ela na palavra: ei, você que entrou hoje aqui, eu tenho uma notícia para você. O que eu estou fazendo não é para a morte, mas é para que o meu nome seja glorificado. O que eu estou fazendo não é para a morte, mas o meu nome será glorificado. Ai, me comandar, a mãe vai, depois do culto, ela deixou a filha lá, mais velha, a irmã mais velha do irmão que estava lá, naquela situação crítica. A cirurgia ia demorar muito, mas depois do culto ela volta lá. E quando está, não sei o horário específico, que o jovem vem a óbito. Ele vem a óbito, os médicos tentam tirar as luvas, tentam reanimar 1, 2 vezes, viu que não dava em nada. Para eles, 99,9% era que ia morrer. Tentou animar 1 depois do óbito, tentou animar 2, não precisa mexer mais nada. Vai dar o testado para a mãe que morreu. Talvez ela perca a esperança, talvez ela vá embora já com a certeza que não tem mais jeito. Quando esse vem dar notícia para a mãe, e ainda eu posso visualizar que ele ia zombar, dizendo: porque aquela coisa, né? É preto, tem que morrer, é tatuado que morra, tem envolvimento com crime, tem que morrer mais rápido. Mas para Deus não, ele não vê como o homem vê, ele vê como uma alma milagrosa da criação dele, ele não vê como o homem. Escute isso aqui, eu termino agora. Eu termino agora. Quando este veio dar o resultado para a mãe, que o jovem tinha morrido, alguém abre a portinha lá atrás. Ele diz: ó mãe, não é Vinícius de Oliveira mais não. Ele tentou caçoar, mas ao mesmo momento que ele ia zombar dizendo que não é Vinícius de Oliveira mais, alguém abriu a porta lá atrás e gritou: olha cá, vem cá, ele ressuscitou. Só que ele gritou quando ele estava dizendo, alguém abriu a porta lá: ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! O homem que estava dando notícia para a mãe olha para cá e diz: meu Deus, verdadeiramente não é mais Vinícius de Oliveira, agora é Vinícius do Milagre!
e as mesmas 6 perfurações não deu para operar, teve que amputar, levou a amputação de 50% do intestino e virou um síndrome do intestino curto. Um síndrome do intestino curto. Tórax, pulmão, fígado, tudo baleado. Quando ele está internado depois de um mês. Engraçado é, né? O que tomou 12 já estava com vida. Morreu na cirurgia, mas Deus trouxe de volta. Há um mês internado. O que tomou menos, metade, 6. Morreu depois de 2 horas no mesmo dia. Quando Deus me promessa. No leito, Deus usa a boca do médico e diz: eu vou ter que mexer em algumas coisas aqui em você, rapaz. Ele falou: eu tenho 2 notícias para você, uma boa e uma ruim. Qual que você quer? E o jovem, um pouco desesperado, diz: me diz as duas ao mesmo tempo. Ele diz: eu, o Senhor, te digo, o que você prefere? Ter 2 pernas e morrer, ou eu posso arrancar uma e tu vive? Quando eu conto esse testemunho para crente incrédulo, ou que não conhece Deus, ele diz a primeira coisa que ele diz é: Deus não faria isso não, meu filho. Então você não conhece ele. Eu vou te apresentar o Deus que mata. Você acha que ele não mata não? Ele deu a vida e ele tira. O Deus que põe câncer, o Deus que permite tumor, o Deus que permite ficar vegetando. E para você entender um pouco o mistério, na nossa liderança tem quem brincou com Deus e está de cadeira de roda. Vou nem falar o nome, não posso, não preciso. Vocês sabem, né? Quem brincou com Deus está de cadeira de roda. Naquele momento eu não gostei. Jovem de 21 anos. Ele não gostou. Por quê? Jovem, perdeu uma perna. Ele gostava da zoeira, ele empinava a moto, ele ia dos fluxos. Além de ter morrido com o crime, ele era do rolê. 21 anos, perdeu uma perna. Mas quando Deus falou para ele a segunda vez, ele escutou a voz de Deus, que é tão tremenda e ninguém consegue ficar forte diante da glória de Deus. Os seus olhos começam a escorrer e ele diz: pode arrancar. E como vocês podem ver, esse jovem hoje está pregando aqui hoje. Aleluia! E é possuidor de uma perna mecânica. Quem está conseguindo ver, diga amém. Quem está enxergando, diga amém. Isso aqui é para a glória de Deus, irmão. Sabe por quê? Que depois de crente, Deus falou para mim: se eu não tivesse arrancado, eu não tinha te convencido, eu não tinha te convertido, eu não estaria te usando e não iria te salvar. Foi necessário arrancar uma de suas pernas. Toma cuidado, isso aqui é fruto de rebeldia. Isso aqui é fruto de rebeldia. Isso aqui é fruto de rebeldia. Você quer esse testemunho? Pode exaltar o nome de Jesus. Pega a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia.